Boa tarde, mais uma live começando. Hoje vamos falar sobre iluminação. Deixa eu colar aqui e fixar o nosso comentário. Hoje falaremos então sobre iluminação em projetos e também consultorias. Aguardando vocês chegarem para a gente começar. Pessoal chegando, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Olá, Rosa. Olá, Amilta, Nivaldo, Tainá, Rosânia. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos começar nossa live, então. Hoje nós vamos falar sobre iluminação e entender um pouquinho de iluminação com relação a projetos e consultorias. Quais são as diferenças em fazer uma consultoria e fazer um projeto? E a outra questão importante que a gente vai falar aqui hoje, eu vou mostrar alguns exemplos de algumas imagens de um perfil de duas alunas minhas, duas mentoradas minhas, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho as diferenças que nós encontramos quando a gente faz um projeto e quando a gente faz uma consultoria, tá? Então vamos lá. A primeira questão que nós precisamos entender e compreender é que quando a gente faz um projeto, ele precisa ser documentado. O que é documentado? A gente vai fazer um desenho de uma planta, a gente vai especificar os pontos elétricos, a gente vai colocar também aonde ficam, nesses pontos elétricos, a gente tem que pensar aonde é o ponto central e como que é a distribuição dessas luminárias, né, dessas lâmpadas que nós vamos utilizar no projeto. A outra questão com relação a isso... Ixi, minha cachorra acabou de chegar aqui, abriu a porta, chegou chegando, né? Né, Nina? Então, olha só, deixa eu só encostar a porta ali. Então, a gente tem que pensar nos tipos de luminárias que nós vamos utilizar naquele projeto, nos tipos de lâmpadas, os efeitos que nós queremos naquele projeto. Tudo isso nós vamos pensar com relação ao projeto que a gente vai trabalhar, tá? Então, na hora que a gente vai fazer um projeto de iluminação, a gente pensa em alguns pontos principais. As lâmpadas que nós vamos utilizar, os efeitos que nós vamos ter e quais são as luminárias que nós vamos fazer aqui naquele espaço, tá? Quais são as luminárias que nós vamos utilizar com base nas lâmpadas que nós queremos. Hoje em dia está muito em alto LED, né? O que mais se usa hoje em dia é o LED. E muita coisa nova está chegando com relação a LED. Semana que vem, provavelmente, ou na outra, não tenho certeza ainda, nós vamos ter uma live, né? Que eu vou marcar com a Mary Baroni, que é especialista em iluminação. Para a gente falar justamente sobre essas questões com vocês, tá? Agora, pensa o seguinte. O projeto, então, eu vou contar com essas questões que eu falei, né? A gente tem que pensar nos pontos de elétrica, de iluminação, na distribuição, onde vai ser essa distribuição. Ó, ela entra e depois ela quer sair. Vai, Nina, vai. Vai lá. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho que eu tenho que tirar minha cachorra daqui. Vai? Não quer mais sair? Aí, beleza. Então, deixa eu pegar e tentar anotar para vocês aqui essas questões que eu acabei de falar. Os pontos que nós vamos trabalhar. Aqui, achei minha página aberta. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um pouquinho. Aqui. Olha só. O tema de hoje, então, é iluminação. Iluminação. Como diferenciar minha caneta tá falhando, deixa eu pegar outra. Como diferenciar, deixa eu pegar uma ponta mais grossa. Aqui, achei. Como diferenciar, como diferencial, né, diferencial de sucesso. No projeto e na consultoria. Então, pensa o seguinte, quando a gente vai fazer o projeto, vou colocar aqui projeto, nós precisamos pensar que esse ambiente que a gente vai projetar, né, que a gente vai colocar a iluminação,
ele precisa de um projeto porque não dá simplesmente para colocar as lâmpadas e as iluminações de qualquer jeito. Nós temos que pensar no layout, né? Então, a gente tem que pensar no layout, no mobiliário, na decoração, para depois sim pensar em fazer o projeto. Então, a gente vai pensar no projeto com base no layout. E aí, depois, com base no layout, a gente pensa no gesso, no projeto de gesso. Como é o projeto de gesso? Tá? Fazendo o layout do ambiente e aí o projeto de gesso, aí nós vamos pontuar, colocar como terceiro ponto aqui, ó, pontuar a iluminação. E ao pontuar a iluminação, nós vamos pensar que nós temos que saber, o efeito que nós queremos, o efeito de iluminação. Nós temos que pensar no tipo de lâmpadas, né, que nós vamos usar. E nós vamos pensar também, além dos tipos de lâmpadas, nós temos que pensar nas luminárias. Então, eu só vou definir o tipo de lâmpada e a luminária sabendo o efeito que eu quero naquele ambiente. Então, eu vou ver o gesso, o mobiliário e definir quais são as cenas, os cenários que nós queremos com esses efeitos. E aí sim, eu escolho os tipos de lâmpadas e as luminárias, certo? Escolhi tipos de lâmpadas e luminárias, eu tenho que pontuar no projeto. Onde que fica cada uma dessas lâmpadas? Onde que fica cada uma dessas luminárias? Fazer um cálculo, tá? Para poder entender o quanto de iluminação que eu quero. Vou fazer uma iluminação geral, vou fazer uma iluminação mais específica, que é um cenário. Sabendo qual é o tipo de iluminação que eu quero, eu tenho que fazer um cálculo também. O cálculo de iluminação. Cálculo de iluminação. Ok? Aí eu começo a pensar no projeto. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui alguns ambientes. Só deixa eu voltar aqui para mim, para eu poder voltar para a tela do meu computador agora. Aqui. Então, por exemplo, essa imagem que tá na página da Mary é um corredor que tem um efeito de iluminação na parede e no teto. Não tem como eu simplesmente chegar e colocar isso ali. Eu tenho que fazer um projeto para quem for executar, saber onde colocar cada coisa, tá? Eu só vou saber onde colocar cada coisa quando eu tiver um projeto bem especificado, com o efeito que eu quero, mostrando o projeto de gesso, porque isso aqui são placas de gesso, e ao mesmo tempo o LED em cima, certo? Por trás dessas placas. Então, eu tenho que fazer um projeto correto para a gente poder conseguir pontuar essa iluminação. O mesmo vai acontecer aqui, ó, por exemplo, olha só. Nós estamos mostrando aqui, ó, mobiliário, tá? Envolvendo a iluminação. Quando a gente faz projeto de móveis, a gente tem que pontuar qual é o efeito que nós queremos, para que serve aquele mobiliário. Geralmente, nos móveis, a gente utiliza lâmpada de LED, a gente não utiliza outro tipo de lâmpada, tá? Por quê? Porque pode queimar a madeira, porque a iluminação é adequada e hoje em dia a gente consegue vários efeitos, vários cenários, várias intensidades com lâmpadas de LED, que fazem tanto um efeito muito próximo ao que as halógenas faziam antigamente, tá? Olha aqui outro projeto que eu vou mostrar, que eu separei aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse projeto. Não tem como fazer esse forro de gesso, gente, sem ter um projeto. Eu tenho que fazer o layout aqui do ambiente para poder setorizar onde está cada mesa, certo? Aqui onde estão as mesas. E aí o que acontece? Sobre a mesa aqui, sobre essa área, foi definido onde vai ficar esse desenho do gesso, que tem um rebaixo maior porque nós temos o ar-condicionado ali, inclusive, certo? Aí depois tem vários recortes, e esses recortes é feito um desenho, um projeto para poder definir onde eles ficam, né? O que vai ficar mais para cima, o que vai ficar mais para baixo, o que tem um pé direito maior e o menor. Tá? Então, a gente vai definir as alturas dos pés direitos no desenho do gesso. E aí sim pontuar, né? Faz o cálculo de iluminação, porque a gente tem que ter uma iluminação geral. E aí sim pontuar quais são as lâmpadas e os efeitos que nós queremos aqui, tá? Isso é feito com o projeto. E aí eu estava falando para vocês sobre consultoria,
tá? A consultoria é um processo diferenciado, porque na consultoria você não vai ter um projeto em si, tá? Você vai ter apenas que direcionar o que o teu cliente vai colocar naquele espaço. Então, como você está fazendo uma consultoria e é para dar uma repaginada no espaço, você vai indicar uma luminária que seja solta, que não precisa de um projeto de forro de gesso para embutir essa luminária, né, essa iluminação. Você vai contar com a iluminação que já está lá e aí você vai indicar ou uma luminária ou elementos soltos, como pendentes, né, como abajures e tudo mais. Eu vou mostrar aqui agora para vocês um outro perfil, tá? Que é o da Silvana Radol. Aqui, ó. Na Silvana Radol, ela faz muitos projetos, mas isso aqui, ó, é baseado em uma consultoria, tá vendo? Na verdade, é uma inspiração, esse aqui que ela postou, certo? Não é projeto dela, não. E aí, ela colocou aqui, ó, a pessoa, né, que fez o ambiente, colocou aqui uma luminária de chão aqui, ó. Então, eu posso fazer isso aqui numa consultoria. Dizer que eu vou pintar a parede ali num tom rosa, um tom cinza, colocar essa cadeira, vou colocar essa planta num vaso, uma mesinha lateral e vou colocar um pendente não, uma luminária de chão, tá? Então, eu consigo direcionar na consultoria o que vai ser colocado. E no caso das luminárias, colocar nesse sentido, tá? Sempre nesse sentido. Eu posso, por exemplo, pegar em um ambiente aqui, ó, como esse aqui, ó, que já existe um projeto e tal, e querer trocar, por exemplo, só essa luminária do meio e indicar isso numa consultoria. Eu posso fazer isso, mas todo o demais, o resto do ambiente é feito com um projeto. Não tem como você fazer isso sem um projeto, tá? Eu posso indicar luminárias, como eu posso utilizar também, indicar elementos soltos no ambiente. Por exemplo, aqui, ó. Se eu for fazer uma consultoria, eu posso pegar e fazer, apresentar um desenho como esse no fundo, né, apresentar os quadros e indicar aqui uma luminária aqui, ó, que vai ser colocada, vai ser embutida aqui no cantinho, tá? Então, essa é a principal diferença quando você faz uma consultoria e quando você faz um projeto. Deixa eu terminar de escrever aqui para vocês. Então, aqui, ó, consultoria. Então, aqui, número 1, indicações de itens, né? Indicação de itens, certo? Esse aqui é a principal questão. E essas indicações de itens, você vai montar um mapa mental, um mood board, para poder compor esse espaço na hora de você projetar. Certo, pessoal? Gente, tá rolando essa semana, tá? Campanha, né? Uma ação de curso de iluminação. Deixa eu até ver para não ficar lá coisa errada para vocês. Deixa eu até ver aqui certinho. Quais são os cursos que estão disponíveis com promoção essa semana na escola? Se você entrar no link da bio, que nós temos ali no canal, né? No Instagram, aqui no Instagram, tem um link ali. Se você clicar naquele link, tem vários treinamentos ali que estão disponíveis ali para você em promoção. Essa semana nós estamos com um combo especial, que não, olha, faz muito tempo que a gente não faz esse combo. Acho que faz alguns bons anos, tá, gente? É o consultor em decoração, iluminação residencial e ergonomia. São os 3, ó. Consultor em decoração, projeto de iluminação, consultor em decoração, projeto de iluminação residencial e a ergonomia, tá? Então você consegue ali entrar e você consegue um preço bem diferenciado com esses 3 cursos, tá bom? Você consegue um valor muito massa. Então, entra lá no perfil ali, no link da bio e veja o que vocês têm ali de coisas bem legais que estão acontecendo para vocês, tá? Lembrando também que a gente tem a comunidade Vivendo Decoração, né? A comunidade Vivendo Decoração é um canal em que toda semana é postado um vídeo novo de conteúdos bem pontuais relacionados à nossa área. Vídeo sobre precificação, vídeo sobre estilos de decoração, sobre técnicas de composição, tudo relacionado ao design interiores. Então, toda semana tem uma aula nova, e não é vídeo, é uma aula nova, uma aula de bastante tempo, assim, que eu pego e vou a fundo nos temas, tá bom? Então, se você entrar ali na comunidade Vivendo Decoração, você consegue entrar lá no nosso site e entrar e fazer a tua inscrição, tá? Você tem 15 dias grátis para você conhecer todo o material. Se você não curtir, se não for a tua vibe, se não for o que você gosta, você pode, inclusive, fazer o cancelamento da assinatura sem prejuízo nenhum. Tá bom, gente? Um beijo grande para vocês, bom final de semana e nos encontramos na segunda-feira. Beijo, até mais.